E aí pessoal, beleza pura com todos vocês? Na nossa 11ª aula do curso de Patologia, ainda na parte de mecanismo das lesões, vamos entrar na parte da diminuição do ATP. O que vai acontecer se a concentração do ATP diminuir na nossa célula? Então, especificamente nessa aula, eu vou mostrar a importância do ATP nos processos celulares e, por fim, mostrar as possíveis implicações na redução da concentração do ATP celular no desenvolvimento de uma lesão. Beleza, pessoal? Então, vamos começar aqui mostrando a parte da importância do ATP. A gente já viu em algumas condições anteriores que o ATP, quando nós hidrolisamos ele, nós formamos o ADP mais PI. Essa hidrólise, por sua vez, vai gerar uma energia livre de menos 30,5 kJ por mol. Então veja, cada mol de ATP hidrolisado gera menos 30,5 kJ de energia. Isso significa que tem uma energia disponível para o ambiente utilizar essa energia para realizar os processos celulares. E aí essa energia ela é utilizada para diversas coisas. Por exemplo, ativação de vias metabólicas. Em muitas vias, por exemplo, nós utilizamos o AMP cíclico e para utilizar o AMP cíclico, primeiro tem que se produzi-lo a partir do ATP. Bem como também a ativação de síntese proteica, ativação de vias metabólicas construtoras, enfim, várias coisas que estão relacionadas ao metabolismo, principalmente anabólico, tem muita a utilização do ATP. Ativação de bombas iônicas, os íons eles precisam estar em constante movimento para dentro e para fora da célula e muitas vezes para manter o equilíbrio dinâmico desses íons é necessária a ativação dessas bombas iônicas. A contração do músculo é necessário o uso do ATP para realizar a contração muscular, caso contrário o músculo ficaria o tempo todo contraído e não relaxaria e aí não ia ter função nenhuma. E obviamente para a parte de potenciais de ação no tocante ao reequilíbrio iônico. Então, a parte do potencial de ação entra muito no tocante aqui em relação às bombas iônicas. Bom, se a concentração do ATP diminuir nos tecidos e nas células, obviamente nós teremos uma diminuição de todos esses processos, ok? E aí, se a gente for ver, esses dois processos que eu destaquei aí para vocês, pode ocorrer a lesão celular. Então, no tocante à implicação da redução da concentração do ATP, nós podemos evidenciar algumas implicações importantíssimas, como, por exemplo, o aparecimento de edema celular, alteração do metabolismo e queda na síntese proteica. Vamos dar uma olhadinha em cada um desses três e ver o que acontece quando o ATP reduz. Bom, no tocante ao edema celular, vamos dar um exemplo prático aqui, colocando uma membrana, do lado esquerdo o espaço extracelular e do lado direito o espaço intracelular. E vamos colocar os nossos personagens, que é o sódio e potássio do lado de fora e o sódio e potássio do lado de dentro. Bom, os senhores sabem que a concentração do íon sódio é muito maior do lado de fora do que do lado de dentro da célula. Então a tendência natural do sódio é entrar. E ele entra sem gasto de energia por intermédio da ação do canal de sódio, né? O canal iônico de sódio. Então esse canal ele se abre, dependendo da sinalização, e permite a entrada do sódio. Só que o sódio ele tem que ser rebalanceado o tempo todo na nossa célula para manter uma faixa de concentração no meio intracelular e extracelular para que se promova despolarizações celulares e outros processos, tá, ok? Então, quando o sódio começa a se concentrar demais dentro da célula e para reverter isso, para deixar a célula num potencial de repouso, o sódio ele precisa sair. Então, quem vai fazer esse movimento contrário do sódio vai ser a sódio potássio ATPase, que ela vai hidrolisar o ATP e vai jogar o potássio para dentro e o sódio para fora da célula. Veja que, como o sódio é mais concentrado do lado de fora do que do lado de dentro, para jogar ele contra o gradiente energético é necessário gasto de energia. A mesma coisa para o potássio. Como ele está mais concentrado do lado de dentro do que do lado de fora, é necessário um gasto de energia para jogar ele contra o gradiente também. Muito bem. Se o ATP diminui em uma condição qualquer que seja, nós, obviamente, teremos uma menor ativação desta bomba de sódio e potássio. Tá? Não só a bomba de sódio e potássio, mas todas as outras bombas das nossas células. Nessa ocasião, diminuindo a atividade da bomba de sódio e potássio, obviamente, a atividade de canais iônicos que estão perpetuando ali a entrada do íon sódio permitirão que a concentração de sódio no espaço intracelular também aumente. E olha só que interessante, o sódio ele tem um alto poder osmótico. Então, junto com ele, ele atrai moléculas de água. Então, elas vão entrar por difusão simples, por mais que elas sejam hidrofílicas, pelo tamanho delas, conseguem difundir através da bicamada lipídica. E aí vai começar a acumular sódio
e água dentro da célula. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer o edema celular. Então isso pode, no futuro, esse edema causar um problema seríssimo à célula, levando ou a apoptose ou a necrose, tá certo? No tocante à alteração do metabolismo, bom, a maior parte do nosso ATP, ele é sintetizado por intermédio da fosforilação oxidativa. Se a fosforilação oxidativa está reduzida, obviamente, a concentração do ATP também vai estar reduzida. Em relação ao metabolismo, bom, quando o ATP reduz, a célula tem que realizar algum processo para aumentar essa concentração de ATP sem precisar da fosforilação oxidativa. Então, o que vai acontecer? Nós iremos estimular a glicólise, que é um método que a célula tem para gerar ATP de maneira anaeróbica, ou seja, não precisa de oxigênio para gerar o ATP. Só que, com o aumento abrupto da glicose, nós podemos ter dois eventos potencialmente ruins à célula. Por exemplo, o primeiro ponto é a diminuição do estoque de glicogênio. Então, teoricamente, a única fonte de energia que a célula vai ter é com base no glicogênio. Vai consumir os estoques de glicogênio, acabou o glicogênio, acabou a síntese de ATP de maneira anaeróbica. Pode ter outras vias que compensem também, mas o glicogênio é um dos principais. E, obviamente, quando a gente estimula a glicólise, o pH da célula em questão reduz. Por quê? Porque para se regenerar a glicólise, para gerar ATP constantemente por vias anaeróbicas, nós precisamos produzir lactato ou o ácido lático. Quando se produz o lactato ou o ácido lático, o pH da célula acaba caindo. E veja, a célula precisa ter um pH interno extremamente regulado para regular a atividade das suas proteínas, visto que as proteínas respondem especificamente em um dado pH. Se o pH cai demais, a atividade dessas proteínas podem diminuir e outras proteínas podem aumentar a sua atividade, como por exemplo enzimas lisossomais. E aí o que vai acontecer? Nós podemos causar também um dano celular, beleza? Em relação à queda na síntese proteica, bom, basicamente a síntese proteica se baseia no anabolismo. O que é o anabolismo? O anabolismo é quando você constrói blocos de macromoléculas no seu organismo. Então, síntese de proteínas é um processo anabólico. Síntese de glicogênio é um processo anabólico. Síntese de DNA também é um processo anabólico, porque você está construindo macromoléculas. E como essas macromoléculas são altamente organizadas, muitas vezes você precisa do ATP para promover o anabolismo. Se o ATP cai, o que vai acontecer? Primeiro de tudo, nós iremos ter uma ativação do catabolismo, ou seja, quebra de macromoléculas, para tentar de alguma forma aumentar a concentração de ATP nessa célula. E aí, para compensar essa queda. Só que muitas vezes este catabolismo não consegue compensar de maneira adequada a falta do ATP que a célula está tendo. O que vai acontecer com queda da produção e da quantidade de ATP? O nosso anabolismo também vai cair. E olha só, para que você tenha anabolismo, ou seja, um balanço de produção de macromoléculas positivo, você precisa ter um anabolismo maior do que o catabolismo. Se você tem um catabolismo maior do que o anabolismo, ou seja, tem mais quebra do que produção, obviamente a sua célula vai sofrer um processo de atrofia, ou seja, ela vai começar a perder massa, porque ela precisa consumir a sua própria massa para produzir outras proteínas que são importantes para o seu funcionamento. Então pode acontecer atrofia e posteriormente um dano celular, com uma observação de que se a queda do ATP for prolongada ou permanente, a célula sempre irá desencadear os eventos de morte celular. A célula não consegue sobreviver sem ATP. Ela precisa constantemente estar produzindo ATP. Se o ATP cai, seja por um período longo, ou seja, permanentemente, aquela célula não consegue mais desempenhar as suas funções, ela pode ou entrar em apoptose ou entrar em necrose. Tudo depende muito do tempo de exposição, o tempo do evento da queda do ATP se perpetuar. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Foi essa referência que eu utilizei para vocês nessa aula, a clássica referência do Hobbes e Cotran de patologia. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço que deem joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. Se você quiser participar, se inscreve aqui no canal do YouTube para você ficar a par de todas as nossas novidades e participa lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também pode. Como sempre,
todas as informações estão aqui no descritivo do vídeo, é óbvio. Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.